Para dar continuidade, vamos chamar agora o candidato Marcelo Miranda, pela ordem alfabética. Marcelo, então, como colocado no primeiro momento, 30 minutos para você fazer a sua apresentação, tá joia? Depois a gente abre as perguntas. Boa apresentação. Obrigado, Fábio. Bem, eu vou ser breve. Tá? Na verdade, eu coloquei resolução, mas eu ia editar o menor, né? Você passa para a gente? Você pode passar? Bem, vamos lá. Eu sou servidor público, né, desde 96, fiz o concurso, sou técnico de gestão pública. Iniciei minha vida funcional, começou na Secretaria de Saúde, né, até alguns dos meus colegas estão aqui presentes, né, que me receberam aqui lá em 96. Acabei caindo no financeiro, lá na saúde, e fiquei por lá durante 5 anos. Né. Atualmente, eu estou na controladoria, aliás, eu sou lotado na Controladoria Geral do Município, mas estou prestando serviço na Secretaria de Assistência. Na controladoria, sendo mais com o objetivo de mostrar minha experiência dentro da atuação do controle interno, eu atuei na Diretoria Revisora de Contas, fui diretor lá por 3 anos, né, e por 2 anos na Diretoria de Custos. Estava bem no comecinho, bem no início da implantação da diretoria de custos lá na controladoria. Lá na Secretaria de Assistência, na diretoria de gestão, também estou aprendendo, né? Todo dia nós estamos em contínuo aprendizado. Fora isso, eu trabalhei na licitação, né? Fui pregoeiro durante praticamente 2 anos, entre os anos de 2010 e 2012. Ainda faço questão de frisar também que eu estive como conselheiro fiscal na Capismel entre os anos 2005 a 2008 e agora, mais recentemente, eu fiquei por 8 anos como conselheiro administrativo, dentre os quais, desses 8 anos, eu fui 4 anos fui presidente do conselho. Tá? Minha formação, tá? Eu não sou contador, né? Sou economista por formação. Meu curso eu concluí em 98. Fiz algumas especializações, né, em administração tributária lá pela Castelo Branco, lá nos anos de 2006 a 2007. Depois eu fiz um MBA ali em Ciência Política e Desenvolvimento Estratégico, né, nos anos 2007 a 2008. Depois eu fiz 2 anos de duas especializações, né, ofertadas lá pelo Sinserv, né, uma de gestão em políticas públicas e outra de administração pública. Né, fiz uma na sequência da outra. Tá? Essa é um pouco da minha formação. Bom, controladoria, né? A legislação mais assim não é só isso, né? É muito além de tudo dessas 3 normativas, né? Mas acho que as principais são essas aqui, que se referem diretamente à controladoria, né? Uma lei municipal, né, que instituiu o sistema de controle interno do município, o decreto, que a regulamentou, e o decreto do regimento interno, que fala mais de como a gente deve trabalhar. Estrutura organizacional, como ela está composta hoje, ela tem uma assessoria de gabinete, né, e tem uma assessoria técnica de normatização. Assessoria de gabinete para cuidar das atividades atípicas, né, que não são típicas da controladoria. Então, vai lidar com orçamento, pagamentos, né, empenho, questão de folha de pagamento, de informações do pessoal, essas questões. E assessoria técnica de normatização, que ela cuida essencialmente
das normas, né, de sugestão de normas e de revisão de normas. Tá? Orientações, recomendações que saem da controladoria certamente passam pela assessoria técnica de normatização. Depois nós temos 5 diretorias lá. Uma diretoria de auditoria, que lida mesmo com a auditoria institucional, né? Diretoria de contabilidade, né? Como o próprio nome já diz, a prestação de contas sai dali. Diretoria de custos, né? Que ela ainda está em formação, né? Assim é a minha forma de enxergar. Ela ainda não consegue ter um sistema de custos implantado, né? E ela está lidando com os cálculos periciais em apoio à Procuradoria Geral do Município. Né? Basicamente, o serviço da Diretoria de Custos hoje é essa. A Diretoria de Informações, que ela lida em conjunto com a Diretoria de Contabilidade, ela lida com as informações que são repassadas pelo Tribunal de Contas, tá? Então, no sistema do Tribunal de Contas, em AM, e as informações são repassadas via Diretoria de Informações Municipais. E a Diretoria de Revisora de Contas, que é a diretoria que eu atuei, que ela cuida basicamente das transferências voluntárias, né? As transferências voluntárias e outras transferências, como adiantamentos diárias, né? Além de ter a atribuição de prestar contas dos recursos que são recebidos pelo município, tá? Então, transitam pela Diretoria Revisora de Contas. Acho que é um resumido, né? Alguns preceitos constitucionais, né? Da Controladoria. Então, o artigo 31 lá da Constituição, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, a CGM, como a Eliane já bem disse, não é responsável para fazer todo o controle interno, como muitas pessoas, muitos colegas servidores imaginam, né? Ela, na verdade, a CGM, a Controladoria Geral do Município, ela faz a gestão do sistema de controle interno, né? O artigo 70, ele fala mais da fiscalização contábil, ele delimita, né, toda a abrangência da fiscalização, que é exercida pelo sistema de controle interno. Então, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, aí fala da União, mas será exercida a nível do município pelo sistema de controle interno. Ok? Isso na Constituição. Atuação prévia, né, o fundamento principal do controle interno, atuação prévia, concomitante e posterior. Plano de atuação, eu já tinha ouvido uma pergunta aí na apresentação anterior, então, assim, são durante 6 meses ao longo desse ano e mais 4, 2 anos dessa administração ainda e 2 anos da próxima administração. Assim estava previsto lá no edital, né? Bom, vou trabalhar também com 4 eixos, tá? Então, fortalecimento do controle social. Eu estou abordando, né, de forma mais genérica, né? E eu também fiquei um pouco inseguro de assumir muitos compromissos, tá? Pela realidade de pessoal que a Controladoria tem, né? Ela não tem tantos sistemas ou tantas ferramentas à disposição que nos proporcionem assim, um trabalho como ele deveria ser feito, né? Como ele deveria ou poderia ser feito, né? Então, a ideia é manter o que a gente já conquistou, né? Nos colegas anteriores, João Carlos, o Elcio, como é o caso da manutenção das agendas, da agenda anual de capacitações voltadas aos conselheiros, né? É uma atividade bastante importante e que a gente pretende manter, né? E sempre aprimorando os instrumentos de fiscalização, né? Principalmente o acesso à informação, né? Das contas públicas, por aí. No segundo eixo, né? Auditoria institucional. Aí a gente já falou das atuações prévias, concomitantes e posteriores, né? De uma forma mais tentando se aproximar, né, do que está previsto lá no artigo 74 da Constituição. Então, dar um rol de atribuições que o controle interno deveria, da forma que o controle interno deveria atuar. Essa ideia da implantação da atuação descentralizada não é nova, né? Mas até hoje a gente não conseguiu implantar, né? Ela passa por pessoal, né? Contratação de pessoal, e a gente sabe que é uma missão
quase impossível, né? A gente vivenciou uma situação lá agora, recentemente, na Secretaria de Assistência. A gente conseguiu, a contratação convenceu, né, o executivo a contratar servidores novos em substituição a algumas subvenções, né? Mas não foi uma missão tão fácil, né? Uma missão bastante difícil. Então, assim, a controladoria, para ela se fortalecer, além de sistemas, né, ela precisa também de pessoal, né, de gente para realmente tá atuando em cada um dos 22 ou 23 órgãos que tem a administração pública municipal, né? Por quê? Na época que eu estava lá na controladoria, a gente tinha os convênios, então muita coisa poderia ser filtrada antes, né? A gente poderia fazer uma atuação concomitante dentro do órgão, né? Desde que ela fosse vinculada direto ao controlador, né? Outra ideia muito interessante, eu acho que bem sucedida, foi a auditoria em loco, né? O pessoal da auditoria já vem fazendo há algum tempo, né? Acho que desde 2015, principalmente nos processos licitatórios, né? Num primeiro momento nós entendemos que, puxa, mas a ideia seria que fosse posterior, né? Mas aí a gente foi mudando o entendimento, né? Para que a auditoria ela pudesse perceber algumas falhas, né, no processo licitatório ao longo da sua formação, né, ainda na fase interna, inclusive. Bom, transferências voluntárias. A gente tinha também a ideia, uma coisa que eu não sei como está realmente hoje, mas a ideia de sistematizar as prestações de contas, tá? Tem ainda algumas ideias que a gente precisava colocar em prática, se estudar a viabilidade, né, do sistema contábil do município, para que a gente consiga tanto a questão da transparência, entender tanto a questão da transparência, né, com a prestação de contas, tanto de adiantamentos, né, que são concedidos aos secretariados e aos servidores, quanto das transferências que são feitas a entidades, né? Então, hoje nós não temos condições de pôr isso em prática, ainda não tem, mas é algo que estava sendo estudado, né? E eu acredito que ainda é possível se colocar em prática, de repente, buscando um aditivo ao sistema Equiplano, ao sistema contábil, né, que é contratado pelo município, no sentido de tentar sistematizar um pouco melhor a questão da prestação de contas, tá? Nós temos aí o sítio do Tribunal de Contas, né, um sistema integrado de transferências, que ele já trouxe isso um pouco mais próximo, né? Mas seria interessante que o próprio município tivesse seu sistema, né, conseguisse fazer essa sistematização das prestações de contas dentro de casa, né? Outra coisa que a gente sempre debatia, né, com os colegas lá, a gente faz capacitações voltadas às entidades, né? Mas seria interessante que a gente pudesse trabalhar melhor os servidores internos, nosso público interno, né? Os fiscais, as secretarias, o pessoal que vai fazer o acompanhamento mesmo dos recursos que estão transferidos a entidades, né? Principalmente. E outra coisa interessante também, que a gente sempre se batia e ainda não houve por completo essa revisão, são as normas, né? Tem um arcabouço de normas e muitas ainda, com a entrada em vigor da Lei 13.019, ainda elas se conflitam, né, com a legislação municipal, alguns decretos. Então, é algo que precisava também trabalhar com mais afinco para a gente fazer essa revisão. Esse é o terceiro eixo, né? Que seria mais um complemento apenas. Aí o compromisso assumido é de estar mantendo, né, ele está sempre buscando atender o que a legislação nos traz, né, como obrigação, né, dentro do sistema de controle interno. Aí eu volto a dizer, eu fiz questão de não mostrar o artigo 74, mas ele traz um rol de obrigações que todos nós deveríamos estar cumprindo, né, como componentes aí do sistema de controle interno. Eu acho que é isso. Isso aí, fui breve, mas a ideia era para essa mesmo. Vocês me perdoem, eu não quis assumir muitos compromissos, tá? Por conta das limitações que nós temos. Ok? Mas estou à disposição para os questionamentos.
Pessoal, vamos abrir então as perguntas. Lembrando então, nós temos 30 minutos aí para fazer as perguntas ao candidato, cada pergunta com 1 minuto, e o candidato tem 3 minutos para responder aos questionamentos. Só, Priscila, por favor, dá uma olhada lá no Face, lá, porque parece que ficou uma pergunta então, lá, mas eu a não pessoa não... achar. Eu também não vi lá, não. Na verdade, assim, eles questionaram aqui falando que a gente não fez a pergunta do Marcelo Carócia. Isso, mas eu não consigo achar essa pergunta aqui. Também não vi, pedimos para retornar a pergunta, mas não foi colocado. Não. Né? Então vamos lá. Pessoal, está aberto aos questionamentos. Quem tiver algum questionamento, por gentileza, podemos começar. Em relação a essa questão, Vitor. em relação a essa questão da falta de funcionários, como é que você vai lidar com isso, já que foi um ponto que você abordou, né? Como é que os sistemas podem, já implantados, podem te ajudar ou, eventualmente, o que você possa querer implantar, algum novo, no sentido? Vitor, né? Só para aproveitar, completar, você poderia dizer mais ou menos qual é o tamanho da equipe da controladoria hoje, quantos funcionários compõem essa pesquisa? Em torno de 30 funcionários lá. Né? E quantos seriam necessários? A gente precisaria avaliar, vamos imaginar, assim, só assim, vou te responder de forma mais, com maior eficácia, né? Maior efetividade. Seria isso? A gente conseguir te responder? Eu vou voltar na do Vitor aí. Em torno de 30 funcionários. Servidores novos, acredito que pelo menos, depende, na Secretaria do Idoso, talvez na Fundação de Esportes e Cultura, mais um cada órgão, né? Agora já na assistência social, de repente uns 2, né? Na educação também. Demanda de trabalho é maior. Então, a ideia sim, a ideia é que fossem servidores ligados diretamente ao gabinete do controlador, mas eles atuariam, né, como unidades de controle interno nesses órgãos. De repente, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Ambiente, poderia ser feito numa segunda etapa, digamos assim, né? Poderia ser amadurecido e tal, e fazer isso numa segunda etapa. Mas a gente começaria a ter um trabalho um pouco mais efetivo atuando nesses órgãos. São os órgãos mais assim, onde tem maior demanda, né, de maior repasse de recursos, né, que são transferidos aí às entidades, né. Aqui para mim tá dando. Vitor, acho que eu não acabei pulando a tua pergunta e não respondi, né. Você poderia repetir para mim? Em relação aos sistemas que já foram implantados para controle, Para mim tá parecendo que voltou, mas não tá voltando. você pretende dar continuidade a esses sistemas? Você pretende implantar outros? A gente pretende sim manter o que é de boas práticas, a gente dá continuidade, né? Eu tenho 9 pessoas vendo aqui. O que eu tinha vontade, né, que a gente tinha vontade de fazer, de repente aprimorar o próprio sistema que já é utilizado, né? O sistema que já é utilizado é interessante, Vitor, que nos contratos assim já existe uma amarração. Você não consegue gerar uma data de empenho se você não tiver vinculado a um contrato, né? Coisa que não acontece com os convênios. Então, assim, é uma coisa que sempre me deixou um tanto insatisfeito, era justamente isso, eu não conseguir, por que você pode gerar um empenho e você corre o risco, de repente, de fazer um repasse maior ou, de repente, de uma forma, sei lá, pode acontecer alguns erros, que quando você limita isso no sistema, você amarra um pouco melhor e você evita que possam haver esse tipo de furo, né? Nós tivemos aí um problema aí uns 3 anos atrás, para ser mais preciso, nesse sentido. A gente fez o processo de auditoria, acabou constatando essas questões, né? Então é interessante que isso fosse implantado, né? A gente estava caminhando para isso. Precisa retomar, né? A ideia é retomar. O professor Patou. Marcelo, eu estive observando aqui o plano de trabalho, não sei se eu não identifiquei, mas o controlador anterior, o João Carlos, ele tinha por lado apresentar a questão de conta na Câmara e também levar em alguns outros espaços públicos isso.
você pretende fazer continuar esse trabalho, Até mandar pergunta. essa prestação de conta em outros lugares que não só a Câmara Municipal? Professor, excelente pergunta. Pretendo sim. Eu já até estive conversando com o João Carlos, até ele me perguntou, você fez o seu plano de ações, né? Eu falei, olha, João, eu fiz, né? Só que tem alguns compromissos que eu não quis assumir, né? Mas como o senhor está me apertando com essa questão, eu assumo esse compromisso de dar continuidade a uma boa prática como essa, né? De levar a prestação de contas itinerante também. Tinha falado de adaptar a linguagem para o povo, né? Sim, sim, sim. É uma proposta já. Que ele já vinha trabalhando nela. Né? Tem. Quais ações pretende implantar para os problemas nas execuções de convênios firmados e de ocorrência de devoluções de recursos de fonte livre devido a erro na realização de planos de trabalho com recursos vinculados? Quem perguntou? A Carla Ramos. Quer que repete? Repete a pergunta para mim. Quais ações pretende implantar para os problemas nas execuções de convênios firmados e de ocorrência de devoluções de recursos de fonte livre devido a erro na realização de planos de trabalho com recursos vinculados? Devoluções de recursos de fonte livre? Olha, a gente pode trabalhar na orientação, né, dos ordenadores de despesa, mas a execução orçamentária, se eu não estou enganado, salvo o melhor juízo, ela compete ao ordenador de despesa. Né? Orientação a gente pode fazer, né? A gente está sempre, né, sempre é possível de se fazer, quando a controladoria fazer, mas a gente não pode invadir a competência do ordenador de despesa, porque senão nós estaríamos passando a assumir esse compromisso né, no lugar dele, né? Certo? Mais algum questionamento, pessoal? Algum questionamento na internet? Professor Valdir? Então, eu vou insistir com a coisa que você tenha feito de forma diferente para a candidata anterior, mas você acredita que é possível um órgão como a controladoria ter algum tipo de autonomia frente ao executivo? Estou dizendo isso porque é um órgão de controle interno, né? E a gente tem a gente que tem observado, mesmo com os órgãos externos, por exemplo, como o Tribunal de Contas do Estado, a gente percebe uma certa subordinação desses órgãos ao Poder Executivo, isso é claro, né? No âmbito federal, no âmbito estadual. Como que pode uma controladoria ter uma autonomia, vamos dizer assim, frente ao Poder Executivo? Você acredita que isso é possível? A gente sonha, né? É assim, professor. O controle interno, ele não está... É curioso, porque em Londrina, a controladoria ele é um órgão como uma secretaria, né? Como qualquer outra secretaria. Em tese, ela deveria estar vinculada diretamente ao chefe do Poder Executivo. Ela estando num patamar um pouco superior até aos demais órgãos, né? Justamente pela missão institucional dela, né? Só que assim, vamos imaginar, a gente agora há pouco estava falando sobre contratação de pessoal. Então, de repente, assim, às vezes você pode até não negar, pode até dar autonomia, mas se de repente eu preciso de pessoal para poder fortalecer minha atuação e de repente chega na mão do chefe do executivo e ele nega, então assim fica clara a relação de dependência. Mas isso eu acho que justamente, acho que um grande exemplo é justamente esse processo, né, do Conselho da Transparência. Quer dizer, quando você vem com o respaldo do Conselho, né, de uma entidade extra-governo, né, então você começa, né, a caminhar, né, ainda que a gente caminhe um pouco mais devagar, vamos pensar assim, mas a gente começa a ter um pouco mais de autonomia. Essa é nisso que eu acredito, né? Então, até esse processo de seleção, digamos, por não ter uma indicação direta do chefe do Poder Executivo, do prefeito, lógico, ele vai escolher dentre os três, né? Mas o processo ele confere uma relativa autonomia para o controlador, né? Porque o controlador foi indicado, ele passou por um processo de seleção, né, de escolha frente à sociedade, né?
Então, assim, lógico, a gente subentende-se que teria um respaldo, né, maior, e também o prefeito também teria esse respeito, né, pela figura do controlador. Mesmo porque o controlador é a defesa da própria administração, né, a controladoria é a defesa da própria administração. Então é isso que eu acredito. Tem mais um questionamento do Face. Pode fazer. A Carla Ramos está perguntando: já pensou em rever a distribuição de pessoal técnico especializado, onde estão lotados e o que fazem hoje? Ao invés de contratação e aumento do montante gasto com pessoal e onerar ainda mais a máquina pública? Carla, é algo que pode ser estudado. Inclusive, como você já fez parte dos quadros da controladoria, seria interessante até que você pudesse nos ajudar nessa proposta, de repente levantando essas questões e nos auxiliando mesmo, de forma mais próxima, né? De repente fazer essa redistribuição, né, de trabalho dentro do próprio órgão. Ok? Mais algum questionamento, pessoal? Silvio. Marcelo, você disse que já trabalhou com licitação. Vou fazer uma pergunta bem capciosa. Estamos ao vivo. Tem uma licitação onde tem lá uma relação de documentos que a empresa tem que apresentar na licitação. E a empresa na licitação vem apresentar os documentos e faltou um. O que você faz com essa empresa? Habilita, inabilita? Deixa apresentar documento depois? Inabilitado. Aí você vai conversar com o prefeito para fazer uma auditoria e o prefeito fala: deixa essa para depois, o que você faz? Mantenho a decisão. Eu fiz isso com o pregoeiro, Silvio. Já fui bem pressionado lá na licitação, na época de uma outra administração que eu prefiro não citar. Ok? Mais algum questionamento, pessoal? Algo na internet? Não.